Meu nome é Raimundo, tenho 55 anos. E a história que vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Você acreditaria se eu dissesse que há uma história de pescador mais apavorante do que você jamais ouviu? Acho que não, né? Histórias de pescador são, na maioria das vezes, mentira, mas essa não é. Ela é verdadeira, eu vi acontecer. Sempre gostei de pescar. Todo final de semana eu pegava minhas coisas, colocava dentro do carro e saía para a beira de alguma represa. Sem querer me gabar ou inventar nada, eu era um bom pescador. Sempre pegava os maiores peixes. Um dia ouvi falar sobre uma represa que tinha os maiores e mais bonitos peixes da região. Logo me interessei e perguntei para um amigo fazendeiro sobre essa tal represa. Ele me contou que ela possuía os melhores peixes, porque ninguém nunca ia pescar lá. Eu questionei o porquê disso. Então ele me falou que a represa era assombrada por um pescador. Na hora comecei a rir. Não estava acreditando que aquele homem teve a coragem de me dizer tal mentira, só para eu não ir lá pegar os peixes. Mas ele ficou sério e disse já ter visto coisas lá. Eu perguntei o que ele tinha visto, mas desistiu de me contar. Disse que eu não acreditaria mesmo. Ele estava certo, não ia acreditar naquela besteira. Logo falei que iria pescar naquela represa e ainda traria os peixes para ele ver. Assim que dei as costas, ouvi ele dizer: "Pode ser mentira, Raimundo, mas para pensar. Por que então tem tantos peixes naquela represa? Por que ninguém vive pescando naquele lugar? Pense nisso." Eu continuei andando e não dei bola para o que ele estava dizendo. Me arrependo até hoje de não ter ouvido. Por volta das 10 horas da noite, cheguei na tal represa. Não estava nem um pouco com medo ou preocupado. Se essa era a intenção daquele fazendeiro, ele não conseguiu. Sentei, amarrei 3 varas, joguei um pouco de ração na água e esperei. Passados alguns minutos, notei que do outro lado da represa havia um vulto sentado, praticamente na minha direção. Como a área até iluminava o outro lado, vi um homem sentado, também estava pescando. Ele encarou, mas eu desliguei a lanterna, pois estava atrapalhando. Naquele momento percebi que realmente era tudo uma grande mentira, pois havia outro pescador que provavelmente não se importava com os boatos sobre aquele lugar. De repente, alguém sussurrou atrás de mim dizendo: "Vai embora." Nesse momento meu pescoço arrepiou todo, assustado. Peguei a lanterna e apontei para trás, mas não havia nada. Então apontei para o outro lado da represa e o pescador havia sumido. Depois disso, tudo se acalmou e eu continuei pescando. De repente, um graveto acertou a ponta de uma das minhas varas, que a quebrou. Alguns segundos depois, outro graveto acertou minha outra vara. Também a quebrou. Vendo que alguém estava fazendo aquilo de propósito, peguei um dos gravetos e joguei na mesma direção de onde veio. Para minha surpresa, ele foi arremessado na mesma hora, me atingindo na cabeça. Nesse momento, comecei a gritar para aquela pessoa, para que parasse com as brincadeiras. Provavelmente era alguém tentando me colocar medo. Então vi algo mexer na beira da represa, bem em frente onde eu estava sentado. Me aproximei bem lentamente e vi que havia um homem na água, somente com metade da cabeça para fora. Seus olhos estavam brancos e sua pele estava em decomposição, como se estivesse por muitos dias na água. Então ele disse: "Saia da minha represa." Nesse momento, um arrepio percorreu o meu corpo e eu saí correndo sem olhar para trás. Entrei no carro e fui embora. Tenho a imagem daquele homem na água até hoje, marcada na minha memória. Espantado com tudo o que havia visto, fui procurar o fazendeiro para me dar explicações sobre aquilo. Pelo meu jeito, ele já havia percebido que eu tinha visto algo diferente naquela represa. Eu então disse que ele poderia me contar tudo sobre aquele pescador. Então ele disse: José era um homem muito rico que tinha construído uma enorme fazenda por gostar de pescar. Construiu uma represa e a encheu com as melhores espécies de peixes. Era algo invejável, até mesmo para seus amigos, que convidava para pescar junto com ele. Questionado sobre vender o local,
Ele disse que jamais faria aquilo por dinheiro nenhum. Mesmo seus amigos, 3 vezes mais ricos, ofereceram uma quantia enorme pela fazenda, mas obtiveram um não como resposta. Com raiva por não ter conseguido o que queria, durante uma pescaria na fazenda, um desses amigos empurrou José na água e, usando o pé, não o deixou sair de lá com vida. Depois da tragédia, sua mulher acabou vendendo a fazenda para esse amigo, que disse ter visto José cair na água, mas não pôde fazer nada. A quantia era milionária. Porém, José ainda continua lá, cuidando do que lhe foi tirado. Dizem que nunca ninguém conseguiu pescar naquele lugar, pois o fantasma do pescador sempre aparece para impedir. Eu era uma pessoa muito cética e não acreditava em nada do sobrenatural, até que tudo mudou e isso aconteceu. Meu nome é Jonas, tenho 30 anos de idade, sou casado e pai de 3 filhas. Moro em um sítio junto do meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. O nosso sítio fica no interior de Barbacena, em Minas Gerais. Ele fica bem afastado da cidade. Hoje irei contar um relato que marcou a minha vida, assim como a vida do meu pai. Meu pai e eu tínhamos o costume de pescar depois do trabalho no nosso sítio, principalmente nos finais de semana. Nós já tínhamos pescado em quase todos os rios, represas e lagos da região, menos em um lago que tinha fama de ser assombrado. O lago era isolado e ficava em uma pequena fazenda abandonada. O antigo dono era o seu Amarildo, que morreu afogado neste mesmo lago anos atrás. E o pior, seu corpo havia sumido misteriosamente e nunca mais foi encontrado. Ele tinha 2 filhos que dividiram a herança e foram morar na cidade grande, deixando assim aquele pedaço de chão esquecido. Então, muitos pescadores que iam pescar naquele lago afirmavam ter presenciado algum tipo de fenômeno sobrenatural. Diziam até que era o fantasma do próprio seu Amarildo, o antigo proprietário da fazenda que assombrava o lugar. Por esse motivo, ninguém se arriscava a ir até lá. Sempre ouvíamos as histórias dos outros pescadores sobre esse lago. E certa vez, em uma tarde, após terminarmos o trabalho roceiro, meu pai e eu decidimos ir pescar na fazenda abandonada, mesmo sabendo das sinistras histórias, pois nos outros rios os peixes estavam ficando escassos devido ao grande número de pescadores. Então cogitamos que no lago assombrado haveria muitos peixes, porque ninguém pescava mais naquele local. Decidimos ir até lá pescar e, de quebra, tirar a limpo todo o péssimo boato que o povo falava sobre tal lago do finado seu Amarildo. Arrumamos o material de pesca e partimos para a caminhada. Atravessamos matas fechadas, trilhas de difícil acesso, e depois de um bom tempo de caminhada, chegamos na fazenda do falecido Amarildo. Era um casarão abandonado, cheio de mato e teias de aranha. Nas portas e janelas havia um grande matagal. Eu fiquei bem apreensivo, sou bem medroso para falar a verdade, porém meu pai, ao contrário de mim, era bem corajoso. Ele clareou com a lanterna para dentro do casarão, por um buraco na janela, e vimos que os móveis da casa estavam se deteriorando. Então, fomos até outra janela e olhamos para dentro. Vimos que havia um quadro do falecido Amarildo. Senti um grande arrepio, e para esconder meu medo, eu disse para o meu pai: "Vamos, pai, logo para o lago, pois está ficando tarde." Papai concordou, acenando com a cabeça, então seguimos a caminhada até o lago, que ficava ao lado do casarão. Chegamos no lago e percebemos que o local estava completamente deserto, sem plástico, papel, entre outras coisas, tendo assim a certeza de que por muito tempo ninguém frequentava o local. Paramos ali mesmo e demos início à nossa pesca. Ao anoitecer, tudo estava indo normalmente. Papai e eu estávamos pegando bastante peixe, mais do que em todas as outras pescarias já feitas. Com o passar do tempo, esquecemos até dos boatos de que o lago tinha fama de ser mal assombrado. Foi quando papai sentiu que algo havia atingido sua vara de pescar. Ele olhou para mim e falou, preocupado. Porém, com minha empolgação na pescaria, respondia sempre ao meu pai que deveria ser algum morcego que havia batido. Então, continuamos a pescaria, e pouco tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida com mais força por alguma coisa. Foi aí que meu pai me sugeriu irmos embora, pois já tínhamos pego bastante peixe.
Eu disse para ele que deveríamos pegar o último peixe para fechar a noite. Ele olhou para mim, pensou um pouco e acabou concordando em ficar mais um pouco. Tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida novamente por algo que chegou a quebrá-la. Então ele disse muito assustado: "Meu Deus, o que é isso?" Ele olhou em volta e não viu nada. Então papai falou para mim completamente assustado: "Filho, vamos embora agora, pois esse lugar está ficando muito sinistro." Foi quando de repente começamos a ouvir um assobio, vindo pelas nossas costas. Depois, o mesmo assobio estava vindo de outro lugar, do lado. O ambiente se tornou tenebroso. A luz da lua dava um clima de terror, e eu e meu pai estávamos aterrorizados e sozinhos no escuro. Foi quando um pavor tomou conta da gente, pois de repente surgiu um grito de pedido de socorro que vinha de dentro do lago. A voz era bem assustadora. Assustados, colocamos a luz da lanterna na direção de onde se ouvia o pedido de socorro e só conseguimos ver a água mexendo, como se alguém estivesse se afogando, porém não dava para ver a pessoa, só ouvir a voz pedindo ajuda. Do nada, começamos a sentir um cheiro podre que contaminou todo o local. Ficamos tão desesperados que abandonamos todo o equipamento de pesca e os peixes. A mesma voz que pedia socorro se transformou em uma risada diabólica, que foi se aproximando de nós. Então corremos o máximo que podíamos. Eu rezava e corria ao mesmo tempo, até que a tal voz parou de nos perseguir. Então fizemos o percurso de volta, bem mais rápido, já que corremos praticamente todo o percurso sem o nosso material de pesca. Procuramos a delegacia para informar a OS policiais que havíamos visto uma pessoa se afogando lá no lago do casarão do falecido Amarildo. Porém, só comentamos o fato da pessoa se afogando, não falamos das bizarrices estranhas que haviam ocorrido durante a pescaria. Até mesmo em nossas cabeças, os policiais não acreditariam. Foi quando o sargento da polícia, que trabalhava por 15 anos na cidade, nos perguntou se nós não havíamos ouvido algum grito pedindo ajuda. Foi quando eu e meu pai olhamos um para o outro e, assustados, confirmamos para o policial que sim, nós havíamos ouvido os gritos de pedido de ajuda. O policial nos falou que tinha quase 100% de certeza de que não havia ninguém se afogando lá no lago, pois nós não éramos os únicos a relatar essa situação para ele. Então, o policial acrescentou em sua fala: "É por isso que ninguém vai pescar naquele local. Vocês foram mais um dos que não acreditaram nos boatos e acabaram tendo contato com as bizarrices que ocorrem lá no lago do falecido Amarildo. Hoje em dia, meu pai e eu nunca mais fomos pescar naquele lago. Para falar a verdade, passamos bem longe de lá, e quando vamos pescar, damos preferência à pesca durante o dia. Nunca mais ficamos até a noite depois do ocorrido. Hoje, eu posso dizer que existem seres espirituais que se alimentam do nosso medo e que vivem em uma total escuridão." Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio e considerar se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, nos vemos em breve.